Oi, gente, bem-vindo à Crime Análise. Aqui eu conto pra vocês casos criminais resolvidos e casos criminais que ainda são mistério. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e curtir e comentar muito esse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. O caso de hoje é de um livro que eu estou lendo e é um caso de muita superação, de uma mulher que foi escravizada aos 8 anos de idade e que ela foi dada como escrava pelos seus próprios pais. E dados feitos pela Organização Internacional do Trabalho apontam que existem 20,9 milhões de pessoas escravizadas. E também dados pela ONU, que foi promovido pela Free the Slaves, que significa libertar os escravos em tradução livre, estima-se que 27 milhões de pessoas trabalham em condições de escravidão. E eu resolvi trazer esse caso como uma minissérie. Então vou trazer vários episódios. Então vamos agora para o caso de hoje. Shima Hall nasceu em 29 de setembro de 1989 no sul de Alexandria, que fica no Egito, e ela é a sétima de 11 irmãos. Shima conta que ela e sua família viviam num bairro muito carente, ali próximo de Alexandria, no Egito, e que ela, por ser a sétima filha, os outros irmãos eram muito mais velhos, e que ela lembra que a família se mudava constantemente. A Shima conta que a última casa que ela lembra ter morado é um prédio de apartamentos e que ficava no primeiro andar. Ela disse também que era bem minúsculo, bem pequeno o apartamento, tinha apenas 2 cômodos e eles ainda dividiam com outras 2 famílias. Então a família dela à noite ficava num cômodo, né, porque eles eram muitos, e as outras 2 famílias dividiam o segundo cômodo. Então eles viviam ali com essas 3 famílias, viviam ali naquele apartamento bem pequeno. Ela disse que não tinha cama, né, até porque um cômodo só não tem como ter cama para tanta gente, eles nem tinham condições para isso, então eles forravam cobertas no chão para dormir. E ela disse também que tinha apenas um banheiro no prédio, um banheiro que não era só para dividir para ela e aquelas 2 famílias, mas sim para todo o prédio. Então tinha mais 3 apartamentos naquele prédio e se dividia o banheiro para todos, tipo mais 20 pessoas dividiam aquele banheiro, então as filas do banheiro ficavam enormes. Os pais de Shima não se davam muito bem, eles tinham brigas constantes, eles sempre estavam brigando. Ela falou que nunca chegou a ver o pai ou a mãe se abraçando ou de mãos dadas, e que o pai ficava semanas longe de casa. E ela falou que ele trabalhava na construção civil, provavelmente ele era um pedreiro, que ela disse, e que ele traía muito sua mãe. Ele chegava a fazer isso na frente da esposa e dos filhos. Ele não tinha problema nisso, em passear, ostentar outras mulheres na frente da família. E ela também relata ali que o pai dela era muito agressivo quando ele estava irritado com alguma coisa. Ele sempre descontava nos filhos, ele os agredia, mas só que ela também conta que por vezes ele também era carinhoso. Às vezes ele a abraçava, dizia que era sortudo por tê-la. Então era esse misto de irritabilidade com um pai mais ou menos carinhoso. Então ela não fala só mal dele, ela diz também que gostava desses momentos em que ele a abraçava e a tratava com amor. E ela também conta que o pai dela passava mais tempo na casa da mãe dele. Então ele dava até um alívio para eles, porque eles achavam assim, sentiam mais em paz quando ele não estava em casa. E por outro lado, a mãe dele não gostava da nora, da mãe de Shima. Então quando eles iam visitá-la, ela falava mal da nora na frente da família toda, das crianças. Perguntava ao filho sobre as outras mulheres que ele tinha. Então ela humilhava muito a mãe de Shima, e a Shima nunca entendeu isso. E ela ficava meio chateada por isso, porque ela não entendia porque a avó tratava a mãe dela tão mal, já que a mãe dela era que provia comida ali para eles. A pouca comida que eles tinham era a mãe que conseguia para os filhos, né? Já que o pai estava ostentando outras famílias, outras mulheres. Nem a família da mãe de Shima, nem a família do pai aprovava a união deles. Mas essa situação difícil não foi sempre que eles tiveram. Antes disso, eles tinham uma bela casa, eles trabalhavam, eles tinham 4 filhos até então, mas só que aconteceu um terremoto e eles acabaram perdendo tudo. Então, uma irmã de Shima acabou indo morar com os avós, porque eles acabaram perdendo tudo. Então, por ela ser a mais nova na época, só ter 4 filhos, né? Ela ser a mais nova na época, os avós de Shima pegaram ela para criar.
até eles se restabelecerem, mas isso nunca aconteceu. Então essa irmã continuou com os avós. Aí quando Shima nasceu, ela já pegou esse quadro, né, dessa vida financeira assim precária, né, de uma extrema pobreza ali da família. Então ela nem chegou a pegar essa parte boa que eles viveram, porque já como ela era a sétima, eles tinham apenas 4 filhos na época do ocorrido. E ela conta também que mais tarde, na adolescência, ela descobriu sofrer de artrite reumatoide, que é uma doença crônica, genética, e ela acredita também que sua mãe tinha, porque a mãe dela só vivia doente, com dores. A artrite reumatoide é uma doença crônica, autoimune, que inflama as articulações, tanto as articulações do pulso, dos dedos, da mão, do joelho, tornozelo. Então ela disse que conviver com essa doença era muito difícil. Então ela ficava imaginando quão difícil ainda era para a mãe dela, já que não tinha nenhum recurso ali, né? Não tinha dinheiro para nada, estava sempre grávida, estava sempre se sentindo mal e até assim desnutrida, né? Porque eles mal tinham o que comer. E essa doença também pode atingir os órgãos, então ela ficou pensativa nisso, sabe? Da doença da mãe dela, e pela mãe dela não tinha os recursos necessários para diminuir o impacto daquela doença na vida dela. Shima também relata que no Egito tem uma lei que os adolescentes, quando fazem 14 anos, eles podem parar de estudar para ajudar os pais, começando a trabalhar, sabe, para ajudar a família. Mas isso só acontece em família bastante pobre, e tem famílias que as crianças não vão nem para a escola, que já começam a trabalhar desde nova mesmo para ajudar ali a família. Então, Shima não sabia ler e nem escrever. E ela ficava muito assim chateada com isso, né? Porque ela queria muito ir para a escola. Ela ficava imaginando como seria a vida dela se ela fosse para a escola, se ela soubesse ler e escrever. E ela acabou não indo para a escola porque ela ajudava ali os pais dela. Enquanto os pais dela iam trabalhar, ela tomava conta dos irmãos mais novos. Então ela lavava, ela cozinhava para eles e tomava conta deles ali. Teve uma época que ela estava muito feliz porque ela nem sabe o porquê, mas a mãe dela resolveu matricular ela na escola. E nessa época ela tinha uns 7 anos de idade. Então ela foi toda feliz, ela e a mãe dela, né, matricularam na escola, mas quando chegou lá disseram que ela era muito velha, 7 anos de idade, muito velha para entrar na escola. Aí ela não sabe se deram essa desculpa porque estava no meio do ano letivo ou porque aquela escola não tinha mais vaga. Então ela ficou muito chateada, ela desabou a chorar o restante do dia inteiro. E ela chega também a comentar que ela não teve a percepção de pedir os irmãos mais velhos para ensiná-la a ler e a escrever, até porque eles eram bem mais velhos que ela, então eles não tinham tanto aquela ligação, porque eles permaneciam mais fora de casa do que ali com eles. E ela tentava se espelhar muito na irmã que ficou com os avós. Lembra que eu falei para vocês da irmã que ficou com os avós quando teve o terremoto na casa dos pais de Shima? Ela estudava, ela ia para a escola, e ela chegou a dizer que essa irmã frequentou até a faculdade, coisa muito rara no Egito nas famílias pobres. E ela também conta que via muito essa irmã nos feriados, então ela ficava muito animada quando era feriado, ia para casa dos avós, tinha muita comida, muita risada, muitos tios. Então era um momento muito feliz que ela até esquecia a dificuldade, né, que ela vivia ali. Então ela falou que gravava todos os momentos ali, quando estava com a irmã, quando estava com a família. Então ela disse que eram momentos muito felizes. Ali dos irmãos de Shima, 2 meninas gêmeas eram as mais velhas. E uma delas acabou se casando cedo. Ela acha que ela pegou a primeira oportunidade para sair daquela situação e ela nunca mais a viu. Já a outra gêmea, se chamava Zara, falou que ela era muito rebelde. E por essa rebeldia toda, os pais acabaram mandando ela para morar com uma família rica. Lá ela fazia trabalhos de doméstica, né, para essa família rica. Ela também conta que ela não lembra o nome de todos os irmãos. Ela não consegue recordar o nome de todos, só lembra de alguns nomes. Ela lembra de um irmão mais velho, que era depois das gêmeas e antes da irmã que foi morar com os avós, se chamava Hassan. Ela lembra porque era o sobrenome de batismo dela. O nome de batismo da Shima é Sheima El Sayed Hassan. E o desse irmão era Hassan Hassan. E ela também conta que tinha 2 irmãos que nasceram antes dela, mas só que ela não gostava deles. Ela fazia de tudo para evitá-los. Ela disse que eles estavam se tornando iguais do pai dela,
uns garotos grosseiros, barulhentos, que reclamavam de tudo e que sempre quando percebiam que ela estava ali perto ou sozinha ali, a tocava inapropriadamente. Ela disse que por ter apenas 7 anos de idade, ela não tinha noção de que aquilo era errado, e ela falou que nunca ninguém ensinou a ela para que ninguém tocasse em suas partes íntimas. Ela não sabia que era errado, mas no fundo ela se sentia muito mal, sabe? Ela sentia que aquilo era errado, de alguma maneira, no fundo ali, por dentro dela ali. Então ela falou que se sentia profundamente mal e estava sempre os evitando. Sempre quando eles apareciam, ela tentava fugir, evitar eles a todo custo. E ela também chega a dizer que não sabe se a mãe sabia dessas coisas, desse acontecido, né? Que ela era ali abusada, né, pelos irmãos. E ela também tem medo de pensar que depois que ela foi embora, das mais novas terem sofrido na mão deles ali. Ela tem muito medo de pensar isso. Certa vez ela estava ali brincando, ela tinha 7 anos de idade, ela estava ali brincando em fardos de fenos. Então quando ela foi pular no chão, ela tinha uma lâmina de vidro que decepou todos os dedos do pé dela, todos os dedos. Mas só que ela não sentiu nenhuma dor. Então o menino que estava ali brincando com ela, ele que comentou, perguntando o que tinha acontecido com os pés dela. Ela falou que deveria estar em estado de choque, né, ou com sangue quente, por estar brincando, que ela não sentiu essa dor. Mas ela mesma recolheu os dedos dela. Então esse menino a pegou e levou até o seu irmão. Eu não sei se esse irmão era um dos abusadores ou era um outro irmão. Não entendi muito no livro. Mas ela disse que esse irmão a colocou na maca, que ela disse que ele salvou, que ele a colocou numa espécie de maca que eles têm lá no Egito e levou ela para o hospital. E ela conta que a memória da cirurgia é viva na mente dela até hoje, porque foi assim, horrenda essa cirurgia. Porque uma enfermeira a segurava enquanto ela se contorcia de dor, enquanto os médicos a operavam, sem a anestesia, sem nenhuma anestesia. Então, ela falou que existia a maior dor da vida dela, que isso ainda tá muito recente, muito fresco na memória dela, porque foi uma dor horrível. Imagina, uma criança de apenas 7 anos de idade ter todos os dedos do pé decepados e na cirurgia não ter ao menos uma anestesia. Fico imaginando a dor que ela passou. Já vivi uma vida difícil e ainda essas intercorrências da vida acontecerem. Então ela diz que tem hoje todos os dedos dos pés, mas que só funciona o dedão e o do lado do dedão. O restante não funciona. E ela também disse que a vida dela era assim, abre aspas, a minha vida dela era assim no Egito. Felicidade simples, interrompida por uma tragédia inimaginável. Shima relatou também que sua mãe vivia perdoando as pessoas por ser maltratada. As pessoas desprezavam pelo fato dos filhos mais velhos às vezes se meterem em encrenca, junto ao fato de ter 11 filhos. E a mãe dela sempre dizia, abre aspas, você não pode ficar com raiva das pessoas, fecha aspas. E Shima ficava super chateada ali com o modo que a mãe se deixava ser tratada pelos outros. Ela conta que certa vez foram despejados no meio da noite, pois não pagaram o aluguel. E nisso a mãe, seus 2 irmãos mais velhos e todos os mais novos e ela dormiram na rua. E no dia seguinte andaram a pé até encontrar outro apartamento. E era sempre o mesmo tipo de apartamento, em prédios bem velhos e sem reforma. Já que ela ali ficava com os irmãos enquanto a mãe trabalhava e às vezes o pai, né, permanecia longas semanas fora de casa, a mãe dela às vezes deixavam eles trancados, porque o bairro era muito perigoso, acontecia frequentemente esfaqueamentos, tiroteios, então raramente a mãe deles os deixava destrancados. Mas quando ela deixava eles destrancados, eles iam para a rua brincar, e quando o bairro estava muito agitado, os vizinhos mesmo falavam para ela recolher seus irmãos e entrar. Então ela saía correndo, recolhia um a um e entrava dentro de casa e se trancava lá com eles, porque o bairro era muito perigoso. Ela diz também que nem sempre eles tinham comida, mas na maioria das vezes eles faziam até 2 refeições, mas o que sempre tinha era arroz e pão. E que às vezes a mãe dela também fazia uma receita de charutos de folha de uva recheado com arroz. E falou que nem sempre tinha todos os ingredientes, então a mãe dela ali meio que improvisava. Então era basicamente assim a vida deles. E que ela falou que a boa parte da infância dela ela passou com fome. Ela e os irmãos possuíam poucas roupas. Ela possuía um vestido que era para os feriados,
apenas um vestido para os feriados. E a roupa sempre que ela estava vestindo era a roupa que ela dormia, não tinha pijama. E deveria ter uma blusa, uma camiseta, sabe? E uma calça. E ela disse também que era muito calor no verão, quando eles dormiam naquele cômodo, porque quando eles se mudaram, eles ficaram num cômodo só. Então era muito quente. Tinha dias que ela não pregava os olhos, não conseguia dormir pela quentura que era dentro daquele cômodo. E ela também disse que uma coisa que trazia muita felicidade para ela era as vezes que ela conseguia tomar banho. Por conta das filas enormes, né? Nem sempre dava para tomar banho, porque sempre nesses prédios tinha um banheiro só, que era dividido para todo mundo, além de ter que ir buscar água. E também tinha um aquecedor que aquecia a água com um óleo. Mas só que eles nunca tinham dinheiro para comprar esse óleo. Então toda a água que eles bebiam ou tinham que tomar banho, fazer comida, eles buscavam num poço que era bem longe, que tinha que andar bastante para pegar água. Além de lavar roupa também era nesse poço. Aí por não ter aquela água encanada, eles tinham que ficar indo buscar sempre a água mesmo. E ela disse ali que mesmo com toda a dificuldade enfrentada por ela e sua família, esses raros momentos de felicidade na casa dos avós maternos ou ali mesmo com sua família, eram momentos muito felizes. E que ela amava e era amada. E que a vida era boa.